Você recebeu o seu salário esse mês, olhou para a conta, tinha R$1.000 sobrando. Talvez bem menos, talvez mais. E pensou, dessa vez eu invisto, dessa vez é diferente. Mas aí veio a fatura do cartão, depois a parcela do celular, depois o aniversário da sua cunhada que você não podia faltar, o jantar que você não podia deixar de pagar. E quando você foi olhar de novo para a conta, aquele dinheiro tinha simplesmente evaporado. Não foi para nada grande, não foi para nada especial, só foi. E agora você está aqui, com o mesmo saldo de sempre, se perguntando por que você nunca avança. Eu vou te dizer uma coisa que a maioria dos vídeos não tem coragem de falar antes de falar sobre investimento. Você não tem um problema de renda, você tem um problema de estrutura. E enquanto você não resolver a estrutura, não importa quanto você ganhe, o resultado vai ser o mesmo. O dinheiro vai continuar sumindo antes de você conseguir fazer qualquer coisa útil com ele. O dinheiro vai continuar sumindo antes de você conseguir fazer qualquer coisa útil com ele. Quando eu era jovem, trabalhando em corretora, ainda sem entender metade do que via, observei algo que nunca mais esqueci. Havia dois tipos de pessoa. O primeiro era o que ganhava bem, vivia bem na aparência, mas vivia também sempre no limite, sempre com o nome ameaçado, sempre com uma desculpa pronta para explicar por que ainda não tinha conseguido guardar nada. O segundo era o que parecia simples demais, sem ostentação nenhuma, que levava marmita, que usava o mesmo paletó por anos, mas que um dia você descobria que tinha um patrimônio construído com paciência, tijolo por tijolo, sem alarde e sem pressa. A diferença entre esses dois não era inteligência, não era sorte, era estrutura. Era a forma como cada um decidia tratar o dinheiro que entrava na mão. Então, antes de falar sobre onde colocar R1000, eu preciso falar sobre o problema que está um passo antes disso. Porque se você não entender esse problema, nenhum produto financeiro do mundo vai te salvar. Existe um dado que me perturbou quando eu o vi pela primeira vez. Mais de 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes, segundo o Serasa. 70 milhões. Quase um terço da população adulta do país. Mas o que a maioria das pessoas não enxerga é que a inadimplência não é o problema em si, ela é a consequência. O problema real está um passo antes. É o empilhamento silencioso de compromissos que vai engolindo o salário antes mesmo de o mês começar. Pensa comigo, você recebe no dia 5, no dia 8 sai o boleto do aluguel, no dia 10 vence a fatura do cartão. Tem a parcela do notebook que você comprou em 12 vezes, porque a oferta era boa demais para deixar passar. Tem a academia que você quase não frequenta, mas que ainda não cancelou, porque um dia você vai começar de verdade. Tem a assinatura do streaming, o seguro do carro, a mensalidade do curso do seu filho. Cada um desses compromissos parece pequeno quando você olha isolado. R89 aqui, R127 ali, R50 acolá, mas quando você soma tudo, descobre que 70% a 80% do salário já tem dono antes de você tocar nele. E aí chega no dia 20, você está com R1000 na conta e pensa que é uma folga, mas não é folga nenhuma. É o que restou depois que todos os seus compromissos do mês atual foram pagos. No mês que vem aparece coisa nova e a conta recomeça do zero. E aqui está o ponto que precisa entrar fundo na sua cabeça. Muita gente que acha que tem problema de renda, na verdade não tem. Tem problema de estrutura financeira. Você pode dobrar o salário amanhã. Se não mudar a estrutura, em 6 meses vai estar no mesmo lugar, só que com parcelas maiores e com uma sensação ainda maior de que algo está errado, mas você não sabe nomear. Agora eu vou falar de cartão de crédito.
porque esse assunto precisa ser tratado com a brutalidade que ele merece. O Brasil tem um dos créditos mais caros do planeta. Durante anos, os juros do rotativo do cartão ultrapassaram 400% ao ano. Você leu certo, 400%. E mesmo depois das mudanças nas regras que limitam o valor final da dívida, o mecanismo continua sendo uma das armadilhas mais perigosas para quem cai dentro. Vamos comparar dois caminhos com o mesmo dinheiro. No primeiro caminho, você faz tudo certo. Você pega os seus R, 1.000 e investe num CDB razoável, algo próximo de 12% ao ano líquido. Depois de 12 meses, você tem R 1.120, ganhou R 120. Não é muito, mas está certo, está funcionando. Agora o segundo caminho. Enquanto você investe, você deixa R 500 da fatura do cartão para o mês seguinte porque o mês estava apertado. Você paga apenas o mínimo para não atrasar. E é exatamente aí que a bola de neve começa a rolar e ela não para sozinha. Quando você paga o mínimo, o restante entra no rotativo. Os juros começam a correr. No mês seguinte, a fatura vem maior. Como está maior, você volta a pagar o mínimo. No mês seguinte, maior ainda. Em poucos meses, aquilo que começou como R, 500, pode se transformar numa dívida que vai te custar o dobro ou mais ao longo do tempo, mesmo com as novas regras. E o problema raramente para por aí. Quando a fatura fica grande demais, muita gente simplesmente para de pagar. Aí entram as multas, os juros de atraso, a negativação do nome, a dificuldade de conseguir qualquer crédito no futuro. Então, enquanto você ganhou R 120 no investimento, uma única sequência de meses pagando o mínimo do cartão pode te custar R 1.000, R 2.000 ou mais em juros ao longo do ano. Do lado esquerdo da equação, seu dinheiro cresceu 12% ao ano. Do lado direito, a dívida cresceu em velocidade várias vezes maior. Portanto, a primeira coisa que você precisa fazer com R 1.000 na conta, se você tem dívida no cartão, no cheque especial ou em qualquer outra modalidade com juros acima de 20% ao ano, usar esse dinheiro para eliminar ou atacar essa dívida. Eu sei que isso não é a resposta empolgante que você queria. Você não vai aparecer para ninguém dizendo que investiu no cartão de crédito. Não tem glamour nisso. Mas é a decisão financeira mais inteligente que existe. Eliminar uma dívida que pode dobrar em menos de um ano é o equivalente a ter um investimento garantido com um rendimento que nenhum fundo do mercado vai te entregar. Nenhum. É matemática pura, sem romance, sem ideologia. Agora, e se você não tem dívida? E se você é um dos poucos que chegou até aqui sem dever para banco nenhum? Então a gente entra no segundo ponto dessa conversa. E esse ponto não é sobre planilha, é sobre psicologia. Aqui está o problema que quase ninguém fala com clareza. A maioria das pessoas não tem dificuldade de escolher onde investir. Elas têm dificuldade de mudar a relação que têm com o dinheiro disponível. A mentalidade que foi construída ao longo de anos, muitas vezes passada, de geração em geração sem ninguém perceber, é a de que dinheiro serve para pagar coisas. Quando você tem, você gasta. Quando não tem, você parcela. E quando sobra um pouco, você merece se recompensar por ter trabalhado tanto. Pensem como foi a sua educação financeira. Provavelmente ninguém te sentou e explicou. Juros compostos, diversificação, alocação de ativos. O que você aprendeu foi por osmose. Você viu seus pais pagando conta, seu pai reclamando que o salário não dava, sua mãe parcelando o presente de Natal porque não tinha como pagar à vista. E você aprendeu mesmo sem que ninguém ensinasse explicitamente
que dinheiro é algo que passa pela sua mão, não algo que fica. Esse modelo mental é incompatível com a construção de patrimônio. Para acumular de verdade, você precisa aprender a enxergar dinheiro investido não como dinheiro preso, mas como dinheiro trabalhando. E essa mudança de perspectiva não acontece de uma hora para outra. Ela é construída com hábito, com repetição, com prática, com o tempo de ver o número crescer sem você tocar nele. E é por isso que quando você está começando com R1000, com R2000, com R3000, a escolha de onde investir é menos importante do que a estrutura que você cria para não se sabotar no caminho. Porque o maior inimigo do investidor iniciante não é o mercado financeiro, não é a Selic, não é a inflação, não é o governo. O maior inimigo é o próprio investidor que resgata na primeira necessidade, que confunde liquidez com convite para gastar. Aqui está algo que muita gente não percebe sobre a liquidez diária, essa capacidade de sacar o dinheiro a qualquer momento que todo mundo elogia. Para quem ainda está construindo disciplina financeira, liquidez diária pode ser uma armadilha. Você investe R1000 hoje, na semana que vem aparece uma oferta de um tênis que você queria, ou um amigo te convida para uma viagem de última hora, ou simplesmente o mês apertou um pouco mais do que o esperado. E você pensa, bom, tenho aquele dinheiro investido, vou resgatar só dessa vez. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. No final do ano, você fez 12 pequenos resgates e nunca acumulou nada de verdade. Não porque você é irresponsável, não porque você não tem força de vontade, mas porque a tentação estava a um clique de distância, disponível a qualquer momento, sem nenhum atrito entre o impulso e a ação. Então, quando eu digo que a estrutura importa mais do que o produto, é exatamente por isso. Uma das formas mais eficientes de proteger seus primeiros investimentos de você mesmo é criar atrito. E escolher produtos que tenham prazo, que não possam ser resgatados amanhã só porque você sentiu vontade. Não porque o investimento em si renda mais, mas porque o prazo funciona como uma barreira comportamental que te força a respeitar o que você construiu. Vou te dar um exemplo prático. Um CDB com vencimento em 12 meses, pagando o mesmo percentual que um com liquidez diária, é muitas vezes mais útil para quem está começando. Não porque o rendimento seja diferente, mas porque ele te obriga a manter o dinheiro lá. E manter o dinheiro lá é exatamente o hábito que você precisa construir antes de qualquer outra coisa. Agora vamos falar da reserva de emergência, porque esse conceito é mencionado em todo lugar e quase nunca é explicado com a honestidade que merece. Todo livro de finanças pessoais, todo canal, todo cursinho vai te dizer: monte a sua reserva de emergência de 3 a 6 meses de gastos antes de investir em qualquer outra coisa. Eu concordo com isso. Mas o que raramente é dito é o porquê real desse conselho. E o porquê é mais profundo do que parece. A reserva de emergência não é só um colchão financeiro, ela é um colchão cognitivo. Quando você não tem reserva, qualquer imprevisto, uma conta de água que veio maior, um pneu que furou, um dia de gripe que te fez perder, um dia de trabalho, vira uma emergência real. E emergências reais levam a decisões ruins. Você pega dinheiro emprestado com juro alto porque precisa agora. Você resgata o investimento que levou meses para construir. Você entra no cheque especial só dessa vez. A reserva de emergência interrompe esse ciclo antes que ele comece. Quando você sabe que tem 3 meses de gastos guardados em algum lugar acessível, o seu cérebro opera de forma diferente. Você não entra em pânico com o imprevisto. Você pensa com mais clareza. Você toma decisões melhores. Não porque você ficou mais inteligente, mas porque o medo de não conseguir pagar as contas
deixou de estar presente o tempo todo no fundo da cabeça. Para a reserva de emergência, o produto importa menos do que a liquidez e a segurança. Você quer algo que você possa acessar rápido se precisar e que não perca valor. Um CDB de liquidez diária num banco sólido, um Tesouro Selic, uma conta remunerada de corretora, o rendimento vai ser menor do que outras opções. Mas esse não é o objetivo da reserva. O objetivo é estar disponível quando você mais precisar, sem burocracia, sem prazo de carência, sem risco de mercado. E uma coisa que precisa ser dita com clareza, a reserva de emergência não é um investimento, é uma proteção. Ela não foi feita para crescer, foi feita para te segurar quando o chão some debaixo dos seus pés. A diferença entre essas duas funções precisa estar clara na sua cabeça antes de você seguir em frente. Então, com as dívidas eliminadas e a reserva de emergência montada, você entra no terceiro passo. E esse passo é onde o hábito começa a se transformar em patrimônio. Quando a base está no lugar, você começa a investir de forma consistente o que sobra do mês. E aqui a disciplina é mais importante do que o valor. Não importa se são R$200 ou R$500 por mês. O que importa é que isso aconteça todo mês, sem exceção, antes de qualquer outro gasto que não seja essencial. Não é o que sobra no final do mês que você investe. É o primeiro movimento que você faz quando o salário cai. Você separa antes, depois você vive com o restante. Esse hábito, quando ainda não existe, parece absurdo. Como vou guardar antes de pagar as contas? E a resposta é: você revisa as contas. Você identifica o que é essencial e o que é costume travestido de essencial. Você percebe que parte daquele orçamento comprometido pode ser renegociado, cortado, reorganizado. E a maioria das pessoas que acredita que não sobra nada, quando faz esse exercício com honestidade, descobre que sobra mais do que imaginava. O que faltava não era dinheiro, era disciplina para não transformar tudo que entra em tudo que sai. Nas primeiras semanas o número acumulado vai parecer irrisório. R$200 investidos num mês, R$400 acumulados em 2 meses. Você vai olhar para isso e pensar que é pequeno demais para importar. Eu ouço isso há décadas e toda vez respondo a mesma coisa. O valor é pequeno, o hábito não é. O hábito que você está construindo agora é o mesmo que vai operar quando você tiver R$50.000, R$100.000, R$500.000 investidos. A diferença entre o pequeno investidor iniciante e o grande investidor de longo prazo não é a estratégia sofisticada, é o hábito repetido no tempo. Quando eu ainda não tinha patrimônio nenhum, a lógica era exatamente essa. Entrou dinheiro, uma parte é intocável, vai para a construção. Não importa se é pouco, o que importa é o compromisso inegociável com o processo. E esse compromisso não pode ser opcional, não pode ser quando sobrar, tem que ser antes, sempre antes. Agora vamos falar de algo que vai acontecer inevitavelmente no meio desse processo. Você vai sentir que está perdendo. Seus amigos vão viajar e você não vai. Seus colegas vão trocar de carro e você vai ficar no mesmo. Alguém vai aparecer com uma roupa nova, com um celular novo, com uma história empolgante de fim de semana que custou mais do que você guarda em 3 meses. E uma voz vai surgir dentro da sua cabeça dizendo: eu estou me sacrificando para quê? Ninguém ao meu redor está fazendo isso. Talvez não valha a pena. Essa voz é a mais perigosa que existe. Não porque ela seja irracional. Ela é racional para quem mede a vida pelo padrão imediato, mas ela é cega para o que está sendo construído em silêncio. Eu passei anos sendo chamado de mão de vaca, de esquisito, de alguém que não sabia aproveitar a vida.
Enquanto colegas compravam, eu guardava. Enquanto eles colhiam antes da hora, eu plantava. Não era confortável, não era fácil. Havia momentos em que a pressão para ceder era enorme. Mas eu entendi uma coisa que eles não entendiam. Cada real que eu não gastava estava comprando tempo. E tempo é o único ativo que você não pode recuperar depois. O que seus amigos que estão gastando agora não percebem é que eles estão tomando emprestado do próprio futuro. Cada parcela que não precisava ser feita é um custo que o futuro vai cobrar. Cada viagem financiada no cartão é um pedaço da liberdade futura que está sendo vendido hoje por um preço que só vai aparecer depois. Você não está se privando, você está comprando algo que eles não têm e que a maioria nunca vai ter, a capacidade de escolher. E escolha é o que define liberdade. Não o carro, não a viagem, não a roupa. A capacidade de dizer não para o emprego ruim sem desespero. A capacidade de parar de trabalhar um mês se a saúde pedir. A capacidade de ajudar alguém da família sem precisar pedir dinheiro emprestado para fazer isso. Isso não se compra com parcela. Isso se constrói com disciplina, ao longo de anos, em silêncio. Agora quero falar de um fenômeno que acontece com quem mantém esse processo por tempo suficiente. Algo que eu chamo de orgulho patrimonial. Ele não aparece de imediato. Mas quando você olha para a conta e vê R 20 mil, R 30 mil acumulados, algo muda dentro de você. Não é só um número, é a prova concreta de que você é capaz de construir algo, de que o padrão antigo foi rompido, de que a pessoa que você era, que gastava tudo antes de ver, não existe mais da mesma forma. Esse orgulho tem um efeito prático muito concreto. Ele muda a forma como você olha para os gastos. Você começa a comparar compras com o custo em patrimônio. Aquela TV de R 5 mil que estava em promoção representa 25% do que você levou meses para construir. Vale isso? Esse celular novo que o plano do mês envolve mais R, 200 de parcela representa quantos meses de investimento que vão ter que esperar para compensar? Esse tipo de cálculo não acontece quando você tem R 500 guardados, mas acontece quando você tem R 30 mil. O patrimônio acumulado muda a psicologia. E a psicologia mudada ajuda a acumular mais patrimônio. É um ciclo que se alimenta sozinho, mas que precisa ser iniciado. E ele é iniciado exatamente nessa fase que parece pequena demais para importar. Essa fase não é pequena. Essa fase é a mais importante de todas, porque é aqui que o alicerce comportamental é construído. E sem esse alicerce, tudo que vem depois fica sobre areia. Agora vou falar dos juros compostos. Não da forma poética que você já ouviu 1000 vezes. Vou falar da forma que ninguém conta, que é a parte que dói antes de ficar boa. Einstein teria chamado os juros compostos de a 8ª maravilha do mundo. Mas o que ninguém te conta com honestidade é que nos primeiros anos os juros compostos são quase invisíveis. Você guarda R, 1000 por mês, e investe em algo que rende 1% ao mês. No primeiro mês, os juros geram R, 10. R$10, menos do que um almoço. Você olha para isso e pensa que está sendo enganado, que a promessa do juro composto era mentira de livro de autoajuda. No segundo mês, você já tem R, 2010 investidos. Os juros geram R, 20, ainda há pouco. No terceiro, R, 30. No primeiro ano, mesmo guardando disciplinadamente todo mês, os rendimentos mensais mal chegam a R80 ou R90.
Para quem está aportando R 1.000 por mês, isso parece ridículo. E essa é exatamente a fase onde a maioria das pessoas desiste. Não porque o processo não funciona, mas porque a recompensa ainda não apareceu de forma visível o suficiente para compensar o sacrifício percebido. Quem desiste nessa fase perde tudo que vem depois. E o que vem depois é radicalmente diferente. No 5º ano, investindo R 1.000 por mês a 1% ao mês, você tem aproximadamente R 82.000 acumulados. Os juros mensais já estão gerando perto de R 820, quase o mesmo valor do seu aporte. Agora o dinheiro está começando a trabalhar junto com você. Não por você ainda, mas junto. No 7º ano, seu patrimônio está em torno de R 130.000. Os juros mensais chegam a R 1.300. Agora o dinheiro trabalha mais do que você. Para cada R 1.000 que você coloca, o patrimônio acumulado coloca R 1.300. Você tem um sócio silencioso que não tira férias, não pede aumento, não reclama. E daí em diante a aceleração fica cada vez mais visível. Cada real adicional no patrimônio gera mais juros. Esses juros geram mais capital. Esse capital gera mais juros. Não é linear, é exponencial. E exponencial no começo parece lento, parece que nada acontece. Até que de repente você olha e o número dobrou sem que você precise ter feito nada diferente. O problema é que a maioria das pessoas nunca experimenta esse momento, porque desistiram antes. Porque não aguentaram a fase onde a recompensa não era visível. Porque a pressão social, as comparações, a sensação de estar perdendo algo foram mais fortes do que a convicção no processo. Quem chega no ponto de virada entende por que valeu a pena. Quem desiste antes nunca vai saber o que perdeu. E agora eu preciso falar de algo que está diretamente relacionado a isso. A diferença entre a renda fixa e a renda variável. E quando cada uma faz sentido na sua trajetória. Quando você está nos primeiros anos construindo base, formando hábito, acumulando os primeiros R 20.000, R 30.000, o lugar certo para o seu dinheiro é a renda fixa. CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto. Produtos simples, previsíveis, onde você sabe quanto vai ter no vencimento. Não porque esses produtos sejam os mais rentáveis do mercado, mas porque eles protegem você de você mesmo. O prazo te obriga a manter o dinheiro lá. A previsibilidade te dá a satisfação de ver crescer sem susto. E sem susto você não vende na hora errada. A renda variável, as ações, os fundos imobiliários, os ETFs, esses produtos têm potencial de rendimento maior no longo prazo. Mas eles têm também uma característica que destrói quem não está preparado. Eles oscilam, e não oscilam pouco. É comum ver carteiras caírem 20%, 30% em períodos de crise. Para quem tem disciplina e base sólida, uma queda dessa é oportunidade de comprar mais barato. Para quem está começando sem base emocional construída, uma queda dessa provoca pânico, e pânico leva à venda. E vender na queda é a maneira mais eficiente de perder dinheiro no mercado. Você comprou caro, vendeu barato, realizou prejuízo e ainda ficou com a conclusão errada de que a bolsa é cassino e não é para você. A bolsa não é cassino, nunca foi. O cassino não tem dono de longo prazo, a bolsa tem. E o dono de longo prazo é exatamente quem teve paciência para não vender quando todo mundo gritava para vender. Então a pergunta certa não é: devo investir em ações ou renda fixa? A pergunta certa é: em qual momento da minha trajetória a renda variável passa a fazer sentido para mim?
A resposta tem 3 condições. Primeira, você já tem uma base sólida em renda fixa, incluindo a reserva de emergência e um patrimônio acumulado que te dá aquele orgulho patrimonial que mencionei. Segunda, o hábito de investir já está consolidado. Você não precisa mais de força de vontade para separar o dinheiro todo mês. É automático. Como pagar o aluguel? Terceira, e essa é a mais importante, você tem estômago emocional para ver o valor do seu investimento cair 20% num mês e não fazer nada. Não vender, não resgatar, não entrar em pânico, simplesmente esperar. E, se possível, comprar mais. Esse estômago emocional não é um talento que algumas pessoas têm e outras não. É construído. Você o constrói começando pequeno na renda variável. R 100 numa ação, R 50 num fundo imobiliário, uma cota de ETF. Você começa a observar as oscilações com dinheiro real, mas em quantidade que não te machuca se cair. Você aprende que o número na tela é diferente do dinheiro que você vai ter quando vender. Aprende que queda não é perda até você apertar o botão de venda. Aprende que o mercado tem ciclos, que empresas boas passam por períodos ruins, que paciência é o ativo mais raro e mais valioso em qualquer investimento. Eu invisto há décadas em ações e os critérios que uso não são segredo nenhum, são simples e robustos. Primeiro, a empresa precisa ter histórico na bolsa. Não compro empresa nova demais, sem passado para analisar, sem ciclos de crise atravessados. Quero ver como ela se comportou quando o chão sumiu embaixo de todo mundo. Segundo, a empresa precisa ter histórico consistente de lucros, não de crescimento explosivo um ano, de crescimento consistente ao longo de vários anos. Porque no longo prazo, o preço da ação segue o lucro. Se o lucro cresce de forma consistente, o preço segue. É simples assim, mesmo que o mercado demore para reconhecer. Terceiro, prefiro empresas em setores que existem independente do ciclo econômico. Banco, energia elétrica, saneamento, seguros. As pessoas vão precisar de eletricidade amanhã da mesma forma que precisam hoje, independente de qual governo está no poder, independente de se a economia está crescendo ou contraindo. Essa previsibilidade de demanda é o que me deixa confortável para manter a posição quando o mercado cai e a pressão para vender fica grande. Para quem está começando e não quer estudar empresa por empresa, o ETF é uma excelente alternativa. Você compra uma cota de um fundo que replica um índice e passa a ter exposição a dezenas de empresas ao mesmo tempo. Você não precisa analisar balanço, não precisa acompanhar resultado trimestral, não precisa entender valuation, a diversificação acontece automaticamente. E a história mostra que a maioria dos gestores profissionais pagos para bater o mercado não consegue fazer isso de forma consistente no longo prazo. O investidor que simplesmente compra ETF todo mês e não mexe, muitas vezes termina na frente de quem fica tentando acertar a próxima grande ação. Mas o que faz o resultado, independente de você escolher ETF ou ação individual, não é a escolha certa. É a consistência de continuar comprando todo mês, com o mercado subindo, com o mercado caindo, com a economia crescendo, com crise lá fora, com eleição aqui dentro, todo mês, sem parar. Uma pessoa que investiu R 1.000 por mês durante 10 anos, num índice que rendeu em média 15% ao ano, teria acumulado algo em torno de R 260.000. Se esse mesmo processo continuar por mais 10 anos, com o mesmo rendimento,
o patrimônio chegaria perto de R1, 3 milhão, não por ter escolhido a ação certa, não por ter acertado o melhor momento para entrar, por ter repetido o mesmo movimento todos os meses por tempo suficiente para os juros compostos fazerem o trabalho pesado. Quem para no caminho não experimenta esse resultado. Quem continua, experimenta. É tão simples e tão difícil quanto isso. Agora vou resumir tudo com a clareza que esse assunto merece. Se você tem R1000 na conta, a primeira pergunta é: você tem dívida com juros altos, cartão rotativo, cheque especial e empréstimo pessoal com taxa absurda? Se tem, use esse dinheiro para atacar essa dívida. Essa é a decisão financeira de maior retorno disponível para você. Sem discussão, sem glamour, mas é o certo. Se não tem dívida, a segunda pergunta é: você tem reserva de emergência? Pelo menos 3 meses de gastos essenciais guardados em algo acessível, líquido e seguro? Se não tem, essa é a sua prioridade. Antes de qualquer investimento, antes de qualquer produto mais sofisticado, você precisa desse colchão. Porque sem ele, qualquer imprevisto vai forçar você a tomar decisão financeira ruim sob pressão. Com as dívidas eliminadas e a reserva montada, você começa a investir consistentemente o que sobrar todo mês. Renda fixa com prazo, CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto com vencimento. Produtos que criem atrito entre o impulso de gastar e o dinheiro investido. O objetivo nessa fase não é o maior rendimento, é o hábito. É ver o número crescer sem tocar nele. É construir a prova concreta de que você é capaz de acumular. Quando você tiver uma base sólida acumulada e o hábito consolidado, comece a alocar uma parte pequena em renda variável. Ações de empresas sólidas em setores essenciais ou ETFs para quem prefere simplicidade. Comece com 10% do que você investe por mês. Observe as oscilações. Desenvolva o estômago emocional. Aumente o percentual gradualmente conforme ganha confiança e conhecimento. E mantenha o processo, todo mês, sem parar, independente do que o noticiário diga, do que o vizinho está fazendo, do que está acontecendo na economia. O jogo não é escolher o produto certo. O jogo é se manter nele por tempo suficiente para que o tempo faça o trabalho. Porque a coisa mais honesta que eu posso te dizer é a seguinte: construir patrimônio no Brasil com pouco dinheiro não é impossível, mas a barreira não é técnica. Não é a falta de conhecimento sobre qual produto escolher. A barreira é comportamental. É a dificuldade de manter o dinheiro investido quando você está acostumado a ter dinheiro disponível. É a tentação de resgatar quando aparece um gasto que parece urgente, mas não é. É a impaciência de querer resultado imediato quando o resultado real leva anos para aparecer. Mas comportamento pode ser treinado, hábito pode ser construído. Disciplina financeira que parece impossível hoje pode se tornar automática depois de 1 ou 2 anos de prática consistente. Você para de precisar se esforçar para não mexer no dinheiro investido. Passa a ser natural, passa a ser parte de quem você é. Eu vi isso acontecer comigo. Vi acontecer com gente que começou com muito menos do que R1000 e construiu ao longo do tempo um patrimônio que parecia impossível no começo. A variável comum não era renda, não era herança, não era educação formal, era decisão repetida todos os meses de colocar o futuro antes do presente. O maior erro que você pode cometer agora não é escolher o CDB errado, não é comprar a ação errada. O maior erro é não começar ou começar e desistir na primeira vez que o dinheiro apertar e você resgatar tudo do investimento para cobrir algo que poderia ter sido resolvido de outra forma.
o jogo não é ganhar com uma jogada. O jogo é se manter nele por tempo suficiente para que os juros compostos façam o trabalho pesado. E isso, cada centavo que você mantém investido, cada mês que você não resgata, cada ano que você resiste à pressão de gastar para aparecer, tudo isso compõe silenciosamente, sem aplauso, sem foto para o Instagram, mas compõe aqueles R, 1000 na sua conta, podem ser o começo de algo que você hoje não consegue nem imaginar o tamanho. Não porque existe mágica, não porque existe segredo que os ricos escondem dos outros, mas porque existe tempo, e tempo combinado com disciplina faz o trabalho que nenhum atalho consegue fazer. Você vai olhar para trás daqui a 10 anos e vai perceber que a decisão mais importante que tomou não foi escolher a ação certa ou o fundo certo, foi a decisão de começar e de não parar. Agora depende de você.